Como tratar a pressão alta emocional? Será que precisa de medicamentos? Meu nome é Diogo Calil, sou médico cardiologista e fica até o final para descobrir como tratar a pressão alta emocional. Afinal de contas, existe mesmo pressão alta emocional? Ora, existe sim, pois sempre que o seu corpo está estressado ou ansioso, ele libera adrenalina, preparando o seu corpo para fugir ou lutar e sair ileso daquela situação. Ou seja, se você é uma pessoa que tem uma rotina estressante, um trabalho que não gosta, um chefe que pega no seu pé, vive em desarmonia com seus familiares, você é um forte candidato a desenvolver pressão alta emocional. Mas calma, que tem como resolver esse problema de duas formas. A primeira é a medicamentosa, ou seja, através do uso de medicamento. E a segunda forma é a não medicamentosa. Vou começar falando sobre a segunda forma e depois falo sobre o uso de medicamentos. Mas reforçando, não vou prescrever nada. Caso você ache que precisa de alguma medicação para te auxiliar na redução da pressão arterial, o ideal é fazer uma consulta médica com um cardiologista de sua confiança. Inclusive, caso queira agendar uma consulta comigo, o contato da minha clínica está na descrição. Vai ser um prazer te ajudar. Eu vou focar bastante nesse vídeo sobre as técnicas não medicamentosas, técnicas para você relaxar e ter um controle maior sobre as suas emoções e, consequentemente, ter um controle maior sobre a sua pressão arterial. Mas antes, é importante entender o que causa a pressão alta emocional. Como o nome já diz, a pressão alta emocional é causada devido a oscilações na sua emoção. Geralmente, emoções negativas, seja um estresse, um aborrecimento que você teve, uma situação de perigo, como um assalto, por exemplo. Em todas essas situações que deixam seu corpo em estado de alerta, estressam seu organismo, liberando substâncias e contraindo seus vasos, aumentando a pressão arterial. É importante ter consciência do que causa a pressão alta emocional, pois esse motivo pode ser temporário e passageiro, como por exemplo, do assalto, uma discussão no trânsito ou algo do gênero que foi uma situação estressante naquele momento e depois o seu organismo volta ao normal. Ou também pode ser algo crônico e constante, como é o exemplo de quem trabalha em algo que não gosta, de ter que lidar com um chefe chato ou qualquer coisa relacionada que esteja te estressando, te deixando ansioso por muito tempo de maneira contínua. Pois dependendo de qual é o seu caso, a abordagem para tratar essa pressão arterial alta pode ser diferente. No caso do estresse crônico, por exemplo, as chances são altas de que você vai precisar usar medicamentos para controlar a pressão alta, pois você está convivendo frequentemente com o que causa o seu estresse e, consequentemente, aumenta a sua pressão. A solução seria evitar essa situação na sua vida para melhorar. Mas, se não tiver condição disso acontecer, no caso de um trabalho muito estressante, por exemplo, que você precisa dele para pagar suas contas, aí não tem outra saída. Vai precisar usar medicamentos para amenizar e controlar a sua pressão alta. E talvez exista a possibilidade ainda de precisar tomar medicamentos de ansiedade. Sendo nesse caso, o ideal é passar por um psiquiatra para ele te auxiliar da melhor maneira possível. Já no caso de eventos cotidianos que são momentâneos, mas te estressam e te tiram do sério, fazendo com que a sua pressão arterial suba, aí você pode aplicar as técnicas não medicamentosas que vou falar a seguir para controlar sua pressão alta emocional. Outro ponto de atenção é que existem pessoas super preocupadas com a sua saúde e andam até com um aferidor de pressão na bolsa para ficar monitorando de perto. Sempre que se estressa, vai lá e afere a pressão para ver se está tudo bem. E não está tudo bem. Muito pelo contrário. Se você faz isso, vai piorar o seu caso, pois a pressão arterial subir em momentos críticos é extremamente normal. O que não é normal é ficar neurótico, aferindo o tempo todo e entrando em um círculo vicioso que funciona assim. A pessoa passa por um estresse, afere a pressão e vê que a pressão está 15/9. Aí pensa: opa, minha pressão tá alta. E com isso fica ainda mais nervosa porque viu que a pressão está alta e logo, pensando besteira, com medo de ter um AVC ou algo pior, resultado, a pressão sobe mais ainda. A pessoa afere novamente e vê a pressão 18/10. Aí pronto, agora o diagnóstico do AVC já está confirmado na cabeça dela. Ela vai correndo para o hospital e o resto é história. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que é assim. E para quem quer monitorar a pressão alta o tempo todo, saiba que não adianta medir em momentos de estresse. Tem que ser em momentos do dia a dia em que você está normal e relaxado, para ter certeza se é hipertensão ou não. Inclusive, a solução ideal nesse caso é fazer um mapa de 24 horas e não levar um aferidor na bolsa. Para conhecer mais sobre esse exame, basta clicar no card acima ou no link fixado nos comentários. E se você chegou até
até aqui, deixe o seu like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo pressão alta emocional para eu saber que você chegou até aqui no vídeo. E agora vamos para o que interessa. Técnicas não medicamentosas para tratar a pressão alta emocional. A primeira técnica a ser feita é praticar atividade física, pois a atividade física é algo que estressa o seu organismo de maneira intencional e com isso você vai preparando o seu organismo para situações adversas e estressantes. Mas nesse caso em específico, a atividade física precisa ser intensa, que faça você suar bastante, cansar, ficar ofegante, porque só assim ela vai estar estressando o seu corpo de fato e te preparando para momentos difíceis. Ah, doutor, mas eu não consigo fazer atividade física. Olha, duvido muito que isso seja verdade. Você pode até não ter condicionamento para fazer da maneira intensa, mas pode começar aos poucos e aumentando a intensidade gradualmente. Para isso, o ideal é fazer um check-up médico antes de iniciar os exercícios para praticar as atividades físicas sem maiores riscos para a sua saúde. E a segunda técnica para tratar a pressão alta emocional é a respiração lenta e guiada. Tem até vídeos no YouTube com a pessoa guiando a respiração para você, para não perder o ritmo. Mas basicamente consiste em diminuir o ritmo da respiração. Um bom ponto de partida é fazer a respiração no ciclo 4x4x4, em que consiste em puxar o ar durante 4 segundos, depois segurar ele por mais 4 segundos, depois soltar todo o ar em mais 4 segundos. Você repetindo esse ciclo pelo menos 10 vezes, já pode notar uma redução da pressão arterial. Você pode fazer isso no seu dia a dia para desestressar, diminuir a ansiedade, oxigenar mais o seu corpo e reduzir a pressão arterial. E a terceira técnica é a meditação. A mais indicada é a mindfulness, que consiste em ficar atento à sua respiração, atento ao momento presente. É difícil no começo, mas com a prática você consegue. No YouTube também tem áudios de meditação guiada para você acompanhar. E basicamente precisa ficar o tempo todo concentrado no momento da sua respiração. Prestar atenção quando o ar entra, quando sai. Se vier algum pensamento, você se distancia dele e volta a atenção para a sua respiração. Inclusive, essa meditação é muito boa para fortalecer o hábito de se concentrar nas tarefas importantes do seu dia a dia. E a quarta técnica é a oração, prece ou reza. Quando você está orando, automaticamente entra um estado meditativo, de conexão com algo que é maior que você. Isso tem grande poder de te acalmar e, consequentemente, reduzir a sua pressão alta emocional. E se você já fez tudo isso e ainda está difícil reduzir o estresse e a ansiedade do dia a dia, aí nesse caso é interessante procurar alguma ajuda psicológica para te auxiliar no seu caso. Soluções medicamentosas para tratar a pressão alta emocional. Quando você está passando por uma crise hipertensiva e a sua pressão está muito alta, ao ir para a emergência é comum os médicos te darem algum medicamento para controlar essa pressão. O mais comum é o captopril. Mas por que isso nem sempre é interessante? Lembra que falamos sobre o estresse crônico e temporário? Se é algo crônico, ok, tudo bem, ele vai passar a medicação, você vai tomar e a pressão vai diminuir. Mas o seu estresse vai voltar com a sua rotina e provavelmente a pressão arterial vai subir novamente. Nesse caso, como já falamos, o ideal é ir ao cardiologista para ver o que é melhor para você e passar medicamentos de uso contínuo. Agora, em casos de estresse temporário, o ideal é que você aplique as técnicas desse vídeo com o objetivo de reduzir a pressão alta emocional e só depois vá ao médico caso não resolva. Porque durante um estresse temporário, a sua pressão arterial naturalmente vai normalizar com o tempo e com as técnicas desse vídeo. Agora, por outro lado, se você toma medicamento para reduzir a sua pressão arterial, pode acontecer que depois de algumas horas sua pressão fique muito baixa. Primeiro, porque ela já ia baixar naturalmente. E segundo, porque você tomou o medicamento para acelerar isso. Então é sempre importante se conhecer, conhecer o seu corpo, ter calma e só fazer uso de medicamentos em situações realmente necessárias. Até porque o captopril, por exemplo, começa a fazer efeito a partir de 1 hora. Então não tem motivos para se exaltar e ficar preocupado. Mas se você tem uma rotina estressante e suspeita de pressão alta, o ideal é procurar um acompanhamento médico para monitorar a sua saúde de perto, inclusive fazer exames para ter um diagnóstico preciso. Um ótimo exame para isso é o mapa de 24 horas. Eu já gravei um vídeo completo aqui no canal. Para assistir, basta apertar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá. Um grande abraço e até mais.